Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Pode para Elas. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui estão nossas redes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, já se inscreve, porque toda semana nós temos episódio novo. E são sempre episódios muito interessantes, com muito foco na saúde da mulher. Seja para fertilidade, seja para infertilidade, seja para qualquer assunto feminino. A gente está abordando aqui, trazendo muito conhecimento para vocês que nos assistem e nos escutam. E hoje eu trouxe uma nutricionista muito especial, Larissa. Larissa, gente, ela está fazendo parte agora da Clínica para Elas, então a gente está agregando agora mais esse benefício, né, para nossas pacientes, que tem tudo a ver, tá, gente? Nutrição e fertilidade andam muito, muito juntas. A gente não pode nunca ignorar isso, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a nutrição, assim, né, Larissa, já tem evidência, né? A gente, nos congressos, inclusive eu encontrei Larissa no último Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. Nos congressos a gente tem uma sala só de discussão de nutrição, para vocês terem ideia como esse assunto é importante e como Arrepia. isso... Arrepia. Tô arrepiada de verdade. Porque realmente, gente, assim, por muito tempo, né? Então, muito obrigada, tá, Larissa, tá aqui com a gente. Obrigada também pelo convite. Você falou agora do congresso, de fato, eu me arrepiei e estava conversando com as amigas da área exatamente sobre isso. Que a nutrição tem ganhado cada vez mais espaço nesse contexto, né? Foi Sim. o Congresso de Reprodução, um nível alto do Congresso. Sim. E a gente teve uma sala só de nutrição, é o terceiro ano do Congresso, na área de nutrição, Sim. né? E a gente teve uma sala de nutrição com 2 dias e de Inteiros muito de muito conteúdo. Eu assisti, vi uma aula. Eu entrei lá para assistir uma aula de nutrição. E eu assisti algumas aulas também em outras salas, né? Fui Sim. na área médica e estava tendo muito assunto relacionado à nutrição também. Sim. E isso mostra como, de fato, a nutrição tem ganhado espaço nessa área, né? Sim. E Então, assim, por muito tempo, gente, a medicina tradicional, ela quis negar isso, né? Verdade. Até hoje, alguns profissionais Isso. ainda negam a nutrição como benefício, mas assim, eu sempre fui muito fã, assim, da nutrição. Tanto porque eu uso, então assim, para mim, a minha vida é isso, né? A minha comida é pesada, viu? Pesada, caloria na balança. Então, assim, eu acho que a nutrição, ela tem muito a nos ajudar na fertilidade, né? Cada vez mais a gente tem descoberto isso. E aí, você é uma grande aliada nossa, né? A nutricionista é uma grande aliada do Fertileuta. Com certeza. Em prol da paciente, em prol daquele resultado, né? E uma das coisas que é um grande mito, assim, das pessoas é, tipo, relacionar, por exemplo, a nutrição à fertilidade como se fosse só para a gravidez espontânea, gravidez natural, né? Mas ela tem um papel muito importante na FIV também. Nos tratamentos. Então, não importa se você opta por uma gravidez natural ou se você opta pelo tratamento, você vai precisar da nutrição. Ela é a base ali para tudo. Sim. Então, hoje a gente vê várias coisas, vários estudos que estão associando até a saúde do bebê, né? A saúde Sim. futura do bebê. Do bebê adulto, né? Isso, relacionado aos hábitos de vida de pré-concepção, que Sim. aí seria tudo a ver com a fertilidade, né? Assim, muitas coisas que estão relacionadas à infertilidade têm a ver com hábito de vida, com hábito alimentar. Sim. Uma das coisas que essa semana no congresso eu recebi uma mensagem de uma paciente que a gente estava fazendo uma investigação de alergia alimentar. Que você faz bastante isso também, né, Larissa? Sim, porque na verdade, quando a gente pensa em nutrição e fertilidade, tudo começa pelo intestino. Sim. E aí, uma das coisas que a gente mais investiga é intolerância alimentar, alergia alimentar, quadros de disbiose, que muitas vezes está relacionado a essa intolerância, hábitos de vida, hábitos alimentares errados. Mas essa questão de alergia alimentar, tem estudos que comprovam que tem a ver até com falha de implantação. Então, eu tenho protocolo até de investigação de falha recorrente de implantação. Porque tem um fator imunológico, né? Exatamente.
Então, a gente faz investigação de toda essa área. Essa paciente, eu estava no congresso e quando ela me mandou o resultado e falando do quanto ela já tinha melhorado com os sintomas. Ela estava num quadro de endometrite crônica, já tinha feito 3 ciclos de antibiótico e não melhorava. E a gente investigou e descobriu alergia à gema do ovo. Você já pensou? Que ela não fazia nem ideia de que tinha essa alergia. Através da investigação ali, do que foi falado, a gente chegou a essa conclusão e ela já apresentou, ela respondeu ao último ciclo de antibiótico e já reduziu sintomas que ela achava que era comum. Então, sintomas como gases, distensão abdominal. Ai, não, é normal ter gases. Não, não é. Não é normal ter gases, não é normal ter distensão. A gente normaliza alguns sintomas porque... Vai levando, né? Isso. Na correria da vida a gente vai E levando. a gente nem percebe, a gente se acostuma com eles e a gente nem percebe que a nossa saúde intestinal não tá boa, por exemplo. Sim. Né? E essa disbiose, gente, é uma febre agora, né? Sim. Como é que você suspeita de disbiose, Larissa? Que você diagnostica? O que é importante? Primeiro, tem vários tipos de disbiose, né? Tem Sim. disbioses relacionadas à alergia alimentar, tem disbiose relacionada... Hoje existe... Até o estresse, né? Fúngica, existe supercrescimento bacteriano. E como que você vai saber? Tem formas diferentes. Precisa ser uma investigação bem minuciosa, né? Assim, é bem característico algumas coisas relacionadas... Quando eu vou fazer uma investigação, só de sinais e sintomas, eu até aviso, a minha primeira consulta, inclusive, demora quase 2 horas, dependendo do caso, né? Assim, eu digo já para a paciente se preparar que 1h30 ela vai ficar comigo em primeira consulta, porque só de sinais e sintomas... Eu faço ali uma lista enorme de perguntas. Então, eu vou correlacionando todos esses sinais e sintomas que me é falado. A gente fala desses sintomas que eu falei relacionados a gases, a arroto, distensão abdominal, a aparência do cocô, que as pessoas ficam tipo... né, assim, tá falando sobre isso, mas tudo isso é muito importante, porque de fato... É o que você come, né? De fato, são sinais que me mostram se a pessoa tá com saúde intestinal ou não, né? Então, vai me dizer como é que tá essa saúde intestinal. E aí tem a ver, aí a gente também correlaciona outros sintomas, outros sinais e outros sintomas que pode estar relacionado também. Até dor de cabeça, enxaqueca, várias questões sinais como inflamatórios, né? Isso. Que vai me indicar ali que tem algum marcador, especialmente essa questão mais crônica, né? Sim, quando é uma coisa que já tá há um tempo, né? E aí, falando agora da fertilidade, realmente, Larissa, me fala o que é que você acha que você... Assim, eu vou falar sobre isso, a gente nem combinou se a gente ia falar sobre isso, mas eu sei que você já divulga isso, né? Eu já vi você divulgando isso no Instagram e tudo, que você passou pela infertilidade, né? E eu acho que isso lhe fez se apaixonar mais por essa área, né? Porque eu acho que... Quer dizer, eu já tô falando por você, mas eu imagino que isso você tenha percebido como é importante esse acompanhamento quando você tá em tratamento, né? A gente já conversou, inclusive, sobre isso um pouco, né? Eu até me emociono sempre que eu falo isso, porque minha filha tem 2 anos. Sim. Ela foi fruto de fertilização in vitro. E eu estava fazendo nutrição quando eu passei pelo processo de infertilidade. Então, eu sou profissional de educação física. A intenção de fazer nutrição era de agregar à minha profissão. Sim. E no meio do caminho, eu vi que não era isso que eu queria. Primeiro, eu tenho em mente, eu tenho um propósito de vida, que é transformar a vida das pessoas. E isso em diferentes áreas. E nisso aí,
quando eu me deparei com a infertilidade, eu pensei que era nisso que eu precisava trabalhar, que meu propósito de vida estava aí. Primeiro porque as pessoas precisam de acolhimento. E não é todo mundo que consegue acolher. As pessoas não conseguem entender de verdade uma pessoa que sofre infertilidade. Não importa se ela passou 1 ano, 2 anos, 3, né? O diagnóstico a partir de 1 ano. Mas primeiro que cada pessoa enfrenta a sua batalha, né? A gente não sabe que batalha que a pessoa está enfrentando. E tem gente que passa muito mais tempo, que faz 10 vários anos. e vários tratamentos, mas cada um sabe sua dor. E eu consegui pegar a minha dor e transformar ela em algo maior que faz parte do meu propósito hoje, né? E quando eu me deparei com que comecei a estudar muito sobre nutrição, tanto eu conheci 2 nutricionistas que são bambambãs a nível Brasil, que é Bettina Moritz e Débora Valadão. E eu terminei não, porque vou continuar, uma mentoria com elas, que foi também algo fantástico. E eu até já falei para elas, lá em Floripa, eu fui para o congresso, depois fui para o encontro da mentoria. E a partir delas, eu vi o poder da nutrição. Porque você foi acompanhada por ela, por Bettina? Não, eu aprendi muito. Eu era acompanhada por outra nutricionista. E como eu fiz o curso de nutrição e fertilidade, eu fiz todos os cursos que elas lançavam, eu fazia. E aí eu conseguia discutir com minha nutricionista sobre as condutas. Eu vinha com algo novo, com algo que eu tinha visto. E ela, legal, vamos fazer assim. Então, tipo, foi legal que eu fiz, mesmo eu não tinha muita maturidade no assunto, né? Não tinha, ainda estava engatinhando, mas eu já estava vivenciando, na verdade, né? Isso, e aí a gente vai estudar com muito mais fervor, né? Tipo, porque era para mim, para realizar o meu sonho. Sim. Então, quando eu vi o poder da nutrição, eu fiz, não, é esse o caminho, sabe? É por aqui que eu quero ir. E de fato hoje eu vejo assim, não só através de mim, como através dos pacientes, o quanto a nutrição é eficiente. Por exemplo, um antimileriano que sai de 0,9 para 1,3. Ou em pouco tempo. Sim. E aí a gente usa, lógico que a gente usa não só alimentação, como a gente usa suplementação, né, também. Não significa que a suplementação é tudo, porque é uma das coisas que eu falo. A suplementação pode ajudar? Pode, e muito. Principalmente na área de fertilidade, a nutrição é um aliado e tanto. Mas a gente não pode pensar só nisso. Porque às vezes a gente pensa na suplementação e esquece o básico. Porque aí, eu tô suplementando, E aí a gente esquece que os hábitos de vida são mais importantes, né? A gente pensa assim em pirâmide, né? Tudo a gente pensa. E a base ali é o que a gente faz no dia a dia. Então, o que a gente tá comendo, se a gente tá comendo muito industrializado. Se a gente dorme. Fritura. Dormir, isso é uma das coisas. Inclusive, tem muitos estudos relacionados ao sono. Com vários fatores, né? O que o pessoal fala muito, né? Você não dorme, aí você toma muito café pra ficar acordado durante o dia, porque você não dorme. E chega de noite, você toma remédio pra dormir, né? E aí você fica, vive de café e de tomar remédio pra dormir, vive de café. Uma vez uma paciente me disse isso e eu parei pra pensar. Ela fez, doutora, porque hoje em dia é assim, né? A gente
toma café pra ficar acordado durante o dia, muito café, muito café, muito café, aí chega de noite e não consegue dormir. Aí toma remédio pra dormir. E aí é um ciclo, Inclusive, né? Então, o café é uma das coisas que eu já falo para os pacientes e reduzindo. com certeza. Eu sou até... Reduzindo, muito bem, Lara, senão a gente vai brigar. Não brigo Gente, não, essa é a minha reduzindo. grande briga com os nutricionistas, porque elas tiram tudo. Quando eu encaminho... Também não faço assim, não. Eu Quando eu sou- encaminho, eu fiz, vá para Não sou tão mal, nutricionista. Vá para nutricionista, eu acho que tem muito benefício, mas cuidado, se ela tirar tudo, não concorde. Porque às vezes eu pego pacientes, realmente, assim, Larissa, muito debilitada já, né? Porque assim, a paciente da é um infertilidade, estresse emocional gente, muito a paciente grande. ela já tá no fundo do poço, você não pode puxar ela mais para baixo. Você me lembrou agora, no congresso eu encontrei uma psicóloga, que foi minha psicóloga no processo. Ela é de São Paulo, maravilhosa. Beijo, Lígia. E ela fez, nossa, que felicidade te ver aqui e saber que você tá nesse caminho, porque você passou pelo processo, então você sabe o quanto é desgastante e você não vai sair tirando tudo das pacientes, porque você sabe o quanto que isso é ruim. E de fato, Malu, eu passei por um processo... A gente acaba passando, porque a gente fica pensando, não, o que é que eu posso fazer para potencializar, É a para culpa, melhorar? né? Isso, É a culpa. Culpa. Total. Tem um paciente que me disse assim, doutora, a gente quando passa pela infertilidade, a gente já começa com a culpa da maternidade. Isso. Porque ser mãe é se sentir culpado o tempo inteiro, né? E aí você já é culpado na infertilidade. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo para melhorar a minha chance de engravidar, né? Então, a culpa já começa ali. Tem uma coisa relacionada à culpa que eu falo, sempre a típica frase, relaxa que você engravida. Essa semana eu falei com a paciente, eu fiz, não relaxa não. Não precisa relaxar. Óbvio que pondere o que eu tô dizendo, mas todo mundo fala para você relaxar. Eu não sou uma pessoa que relaxa. Eu não sou uma pessoa que faz yoga. Quando fiz yoga, eu pedi para deixar a porta aberta, porque eu queria, caso eu não aguentasse, eu ia sair correndo. Eu sou essa. Eu sou aqui, tipo, pra eu relaxar, eu saio correndo, eu vou fazer um crossfit. Cada um tem o seu escape, Isso. né? Então, tipo... Eu vou pra academia. Quando uma tentante escuta relaxa que você engravida, o primeiro sentimento que vem é culpa. É por minha causa que eu não tô engravidando. Eu não relaxo. E sabe quando é que eu vou relaxar? Nunca. Eu não vou relaxar. Primeiro que, se é meu sonho, eu durmo, acordo pensando nisso, como é que eu vou relaxar? E é normal, né? Quando a gente quer muito uma coisa, é normal. Não vou relaxar. Então, gera esse sentimento de culpa. As pessoas falam isso, óbvio, que com a maior... Tentando ajudar, né? Com boa intenção, mas que... Ou não, né? Nunca sabe. Mas que é esse sentimento que gera. E aí a gente precisa modular isso muito bem, né? Lógico que o estresse é ruim para a fertilidade. Só que aí a gente vai ver qual a melhor forma de lidar com isso. E até aí, voltando um pouco ao que a gente estava falando, de seguindo esse caminho, Tirar aí tudo. começa a tirar tudo. Cada coisa que eu tirava, eu ficava mais frustrada quando não acontecia. Porque você estava abrindo mão de alguma coisa por aquilo e aquilo não está acontecendo. Eu deixei de comer isso que eu tanto gosto, eu deixei de correr que eu tanto gosto. E não... Por isso, Larissa, que quando as pacientes chegam assim, primeira coisa que eu faço é calma. Porque elas chegam sem glúten, sem lactose, sem chocolate, sem doce, sem álcool, sem nada. E aí, sem café, né? E muitas sem exercício. Então, assim, o que eu mais digo é assim, gente, tudo é importante. Tudo é importante. Vamos diminuir alimentos inflamatórios, tudo é importante. A gente tem que ter o equilíbrio, né? Mas isso não é determinante. Porque senão, quem não fizesse isso, não engravidava.
Se não, o que eu mais falo é, se não morador de rua, gente, não tinha filho. Isso. Né? Isso. Claro que a gente não quer que você Equilíbrio. fique nessas condições, né? Ah, você vai beber todos os dias, você vai comer carne vermelha todos os dias. Não, você vai ter o equilíbrio. Mas você não vai morrer se você tomar uma taça de vinho com seu marido no final de semana. E até uma das coisas que às vezes eu sou até, talvez foi até uma das coisas que o processo me transformou um pouco em eu era muito sentimental, muita emoção, e hoje eu sou muito racional para algumas coisas, sabe? Porque eu acho que eu me blindei. Sim. E aí, nessa minha racionalidade, eu vejo muito estudo científico. O que é que os estudos científicos dizem? Pode até tanto de cafeína. Então, ó, a gente vai trabalhar com essa margem. Porque Até vai ter uma tanto de paciente que vai dizer, cafeína. doutor, eu não consigo ficar sem café. E aí? E aí, tudo bem. E aí você vai a gente tomar um precisa cafezinho moldar. no horário que você não vive sem. Eu sempre digo, escolha um horário. Qual é o horário que você não fica sem café? O meu é de manhã. Pronto, então de manhã você vai tomar o seu cafezinho. E aí é aquela coisa, se você não faz questão do café e você tá tomando só porque tá Beleza, tomando, não ok, toma. a gente tira, porque aí é melhor que a gente tire. Agora, se você faz questão, se você tomava grandes quantidades, reduzir já vai ter um efeito significativo. com certeza. Então, a gente não precisa ter mais um motivo de estresse para essa paciente. Tirar glúten, tirar lactose é importante? Pode ser que sim. Pra alguém, né? Isso. E aí a gente vai ver, por exemplo, é importante para quem tem SOP. Qual o fenótipo da SOP? Para alguns realmente é importante que a gente tire. Para outros não necessariamente. A gente tem condição de escolher um glúten melhor, por exemplo, um glúten de mais qualidade. Quando a gente pensa em fermentação natural, a gente já está melhorando um pouco a qualidade desse glúten. Já é uma alternativa, né? Então, eu mostro um pouco tudo é isso. avaliado individualmente, né? Até o leite. Hoje, consegue usar, de repente, derivados de búfala, de cabra. É uma alternativa interessante. Sim. E aí a gente vai estudando as possibilidades. E aí, se a paciente chega sem nenhuma queixa dessas relacionadas, por exemplo, à disbiose, não faz sentido pra que eu mexer mexer, nisso? né? Sim, às vezes ela só quer uma suplementação sentido, melhor, né? isso. Uma orientação. E aí, às vezes, a gente modifica um pequeno hábito que ela nem fazia ideia que podia estar relacionado. Uma coisa que muita gente não percebe que está relacionada e que foi trabalhado muito, foi batido muito na tecla no Congresso, sobre os disruptores endócrinos, sobre as toxinas ambientais. Sim, que são grandes responsáveis, né, por infertilidade hoje. Muito. Tem muito a ver com muitas questões, tanto femininas quanto masculinas. E aí a gente pensa em maquiagem, os cosméticos, os produtos de higiene, desodorante. Eu recebi hoje uma mensagem de uma paciente que eu ri e fiquei feliz da vida, porque ela disse, doutora, eu tô há uma semana sem desodorante. Aí ai, que ótimo, consegui tirar o desodorante. Que ótimo, você tá usando qual? Nenhum. Tô usando, como foi? Ela usou uma palavra que, oração. Oração. Aí eu fiz, tá ótimo. Ninguém tá reclamando que eu tô fedendo. Quando eu sinto que não tá muito legal, vou lá, dou uma lavadinha e tá tudo certo. São hábitos, né? Eu acho que a gente ter essa noção é muito importante, né, Larissa? E isso tá no livro, viu? De medicina reprodutiva. Sim, sim. Os disruptores endócrinos é cada vez mais estudado, né? E aí, Larissa, falando agora assim, bem focando mesmo nas fertilizações, né, nas pacientes. Quando você acompanha a paciente, é diferente, por exemplo, um paciente que está estimulando em relação à dieta e a suplementação é diferente na fase da estimulação e da fase da transferência? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho bem interessante isso.
É um assunto bem interessante e que muita gente me pergunta. Sim. Inclusive, tem muita paciente que já chega, tipo, eu tô em fibra. Você vai me passar uma dieta para uma fase e uma dieta para outra? Basicamente, sim. Sim. Não necessariamente a base da dieta pode ser a mesma, mas a gente modula alguns nutrientes. Eu até gosto muito de trabalhar para FIV, eu gosto muito de trabalhar com os sucos. Tem um suco para coleta e um suco para implantação. E esses sucos, eu adaptei a receita de um livro que chama IVF Diet, Dieta da FIV, Sim. que é de uma americana chamada Zita West. E eu adaptei, até no período que eu estava tentando, eu descobri esse livro. E eu adaptei a receita desse suco, né? Para nossa realidade. E aí toma todo dia? Aí toma no período Da de estimulação, tomaria desde o início das medicações até o dia da coleta. E a fase de transferência toma até o dia do positivo. Às vezes até eu prolongo um pouco. Então, e aí, tem nutrientes claro que você não vai passar diferentes. aqui a sua receita. A gente nem quer saber a receita, mas assim, qual é a base disso? Mas tem, por exemplo, foi debatido no Congresso, porque não é uma receita só minha. Sim, Várias pessoas têm, e tem receitas adaptadas. Foi debatido no Congresso, porque tem o suco da transferência, que é bem famoso, que é a base de beterraba, que é o nitrato. E tô só batendo no microfone. O nitrato. E aí foi visto, até foi indagado, porque de acordo, a gente teve umas aulas relacionadas à medicina chinesa também, e na medicina chinesa fala muito de alimentos quentes e algo nessa pegada, que a medicina chinesa também trabalha com esse suco. E aí a questão foi se aquecer a beterraba, se não reduz essa quantidade de nitrato e não deixa de ser tão interessante. Aí ficou a dúvida que pode ser que aquecendo não seja tão interessante. Que seja melhor. Que aí a gente pensou na dúvida, acho que é melhor a gente não aquecer. Tá vendo? Você discute tudo, né? Esse é o suco da transferência, então a base de beterraba. De beterraba. E na estimulação? Aí é a base de frutas vermelhas. Basicamente a base é frutas vermelhas. E o abacaxi? Sim, o abacaxi também é na fase de... Porque tem a bromelina é na fase de transferência. Né? E o inhame? O inhame, ele é usado em várias... Tem até... chá da casca de inhame. Chá da casca de inhame. Na época que eu tava tentando, eu perguntei pra minha nutricionista. E aí, né? Porque eu queria... O inhame é uma coisa... que se fala muito, né? Mas isso do chá da casca de inhame, tipo, não tem respaldo científico, né? Assim, do chá da casca de inhame. Tem gosto de nada inhame, gente. Se não tem for fazer bom. Só não existe. E assim, também existe aquela coisa, óbvio que a gente vai pensando nos nutrientes que vão ajudando, mas não existe um superalimento. Não, e tipo né? assim, tem gente... doutor, eu não gosto de abacaxi. Gente, você não vai ficar comendo abacaxi, que você não gosta. Eu tenho alergia a abacaxi. Na época eu fiz o meu suco sem o abacaxi. Eu até pensei em outro... E quem não gosta de suco, por exemplo? Isso. Eu não tomo suco. Come as frutas. Vai comer a fruta, entendeu? E aí eu já fiz isso. Teve paciente que ela não tomava suco, ela não gostava. Eu fiz, não tem problema. E ela tá certa, gente. Suco não é bom. A gente pode dosar, né? Assim, tipo, às vezes é mais fácil de você ingerir aquela quantidade toda, né? Tipo, se você for tomando, né? Eu lembro na época, eu tava em São Paulo, eu fazia num local lá que batia meu suco e diziam que não era pra coar na época. Então, tipo, hoje já se... Pode. Pode. Porque os estudos essa semana... consumo, não necessariamente... O suco. Porque é o que se sabe, né? Não precisa da fibra. Lógico que tem benefícios a fibra, mas era difícil de tomar. Eu dava 2 sucos e... Não, eu atendi uma paciente essa semana que ela tá com você. A gente tá na estimulação agora, né? Ela disse, doutora, eu não tenho condições de tomar aquele shake que ela passou.
é um shake de frutas vermelhas com morango, com não sei o que. Eu fiz, mulher, mas tome, você tá na estimulação, vamos tentar de tudo. Mas realmente deve ser difícil para quem não é acostumado, né, com suco. Um volume alto. E é um volume alto. Mas é o que eu digo, eu acho que tudo é adaptável, né? E assim, a gente não pode, as pacientes elas não podem achar que isso vai salvar o tratamento, né? Gente, mas eu tomei suco todo dia e aí não tive óvulos, né? Porque não é isso, gente. Isso são coisas complementares, você faz a sua parte, então a gente faz a nossa parte. É uma das coisas que eu mais falo, Malu, pra gente se cercar, antes da gente trilhar um caminho, a gente se cercar de saber onde a gente está pisando, quais as nossas possibilidades e a gente alinhar as nossas expectativas. Porque isso é o mais importante no tratamento. Se eu vou prometendo, isso aqui é mágico, ó, garanto. Primeiro que eu não posso garantir que ninguém vai engravidar. Nem eu, nem você, né? A gente não pode garantir isso. Não. Eu posso garantir que eu vou fazer o meu melhor para ajudar aquela paciente ou aquele paciente. Porque a gente fala muito aquela paciente, mas é na verdade é o casal, né? E o homem devia estar muito mais nos nossos consultórios do que vai. O homem acaba ficando naquela ainda, né? Assim, de não... A maioria, né? De não querer fazer exame, de não, vai você. Mas tanto, mesmo que a mulher tenha algum problema, alguma questão de infertilidade, que já tenha visto, não significa que o homem também não tenha. Não, com certeza. Hoje em dia, assim, 30% o problema está nos dois. Isso. Né? Então, hoje é bem dividido. Isso. 30% é só a mulher, 30% é só o homem, 30% são os dois. Então... É um índice cada vez maior, né, de fator masculino. Então, é muito importante a gente... E você também faz isso, Larissa? Você também acolhe esse homem, também tem orientação? É uma das coisas que eu mais tento fazer, é puxar esse homem para o consultório. Sim. Sempre... Eu atendo casais, tipo... não é a maioria, de fato a maioria ainda é mulher, mas eu fico muito feliz quando eu recebo o casal no consultório, e eu tenho recebido casais no consultório. E essa questão, né, assim, do homem tá tendo esse cuidado maior com as questões masculinas, de estar até potencializando as chances, né, por mais que já tenha feito todas as investigações e tenha sido descartado algum fator relacionado à fertilidade masculina, ele potencializando Com certeza. vai ser algo benéfico, né? Sim. O problema nunca vai ser da mulher ou do homem. O problema de fertilidade é do casal, sempre. Sempre, eu sempre falo isso. Mas tá vendo? Tá vendo? O problema é com você, não é comigo. Às vezes acontece, né? Sim. Esses comentários. Fiz, não. O problema é dos dois. É o contexto de vocês, Isso. né? E é sempre muito interessante você saber o contexto daquela família, daquele casal, né? Às vezes, o marido nunca vai na consulta. E às vezes tem um motivo por trás. Às vezes ele nem quer ter filho. Sim. Né? Às vezes é só a mulher que tá querendo. Ou às vezes o casal não tá bem no casamento, né? Então, eu digo que a minha consulta é um pouco uma terapia, né? Tem que ser. Tem até uma caixinha de lencinho, assim, Quem porque... trabalha com fertilidade não tem como. tem que ser. As pessoas se emocionam no meu consultório, né? Então, assim, a gente puxa muito isso, né, Larissa? Assim, e eu digo que trabalhar com infertilidade, você tem que ter essa sensibilidade. Sim. Então, por você que passou por isso, eu que passei por isso, eu tenho certeza que a nossa abordagem é diferente, né? É, porque a questão da empatia, quando você tem empatia sendo de fora, é completamente diferente de você ter vivido. Sim, né? Você passou por isso. É. Você viveu. Isso. Né? Falando sobre essas questões masculinas, tava lembrando do meu marido. Ele viajou comigo e tudo, ele tá sempre prestando atenção ali no que eu tô estudando, no que às vezes até vem com algum comentário relacionado ao que eu tô estudando, enfim, ao que viu. E ele veio me mostrar, né, assim, falando, nossa,
Que legal, eu tô vendo no que você está estudando aí no Congresso cada vez mais coisas relacionando a saúde do bebê, né, futuramente, relacionada aos hábitos de vida do pai. Sim. E eu fico muito feliz da gente ter cuidado dos nossos hábitos antes. A intenção da gente era potencializar a nossa fertilidade, né? Mas, indiretamente, a gente cuidou da saúde da nossa filha. Sim. E eu fico muito feliz por isso. Por isso que eu digo, né? Assim, hoje em dia, você se preparar para uma gestação... Não adianta você ir para uma FIV só usando ácido fólico, gente. Sim. A gente ainda vê isso. Né? Ah, eu fiz um tratamento, não deu certo. O que você estava usando? Não, só ácido fólico, doutora. Né? Então, assim, não dá mais, é inadmissível isso, né? Cada vez mais a gente tem evidência de vários suplementos, né? Agora, no Congresso Europeu, que eu fui em Amsterdã, se falou muito na coenzima Q10, né? Então, coenzima Q10, agora é a queridinha, né? Já lá em casa só a coenzima Q10. Mas, assim, melhorando muito fertilidade e qualidade de óvulo, né? E ela melhora tanto questões femininas quanto masculinas. Que, de fato, é um dos suplementos base para os dois, para o casal. Quando a gente fala de coenzima Q10, a gente tá falando de melhora da biogênese mitocondrial. Sim. E aí a gente não tem como falar de biogênese mitocondrial. A questão dos gametas tem tudo a ver com essa questão. Tudo a ver. Então, por isso a coenzima Q10 é tão importante, isso, sabe? É mitocôndria mesmo. Isso. Ela age a nível de mitocôndria. Então, assim, é muito interessante, Larissa, tudo isso, assim, é muito bom ter um aliado, né, que é a nutrição. Aí tem paciente que pergunta, doutor, então eu tenho que passar com a nutricionista? A gente indica, né, porque por mais que eu suplemento um pouquinho, eu faço o básicozinho, eu faço, minhas pacientes, para os maridos também. Sim, a suplementação sim. que tem paciente que não já chega para começar, não, já fiz várias, cheguei, já quero fazer... E tem gente que não pode esperar também, né, Larissa? Isso é uma coisa também a se falar. Eu até vou pedir licença nessa sua fala, porque aí tem muita gente que chega, principalmente quem tá com antimileriano baixo, quem tá com baixa reserva ovariana, e chega, não, eu não posso esperar. Mas eu digo que a nutrição, ela vai te dar tempo e não fazer você perder. Então, até o que eu já falei aqui de casos, tem vários casos de aumento de antimileriano, que não é que eu vou aumentar a reserva, porque a gente sabe que isso não acontece, mas eu vou melhorar o recrutamento folicular e isso vou melhorar o recrutamento folicular, vou melhorar a qualidade dos óvulos, qualidade. Então, o aumento do antimileriano... que vale a pena. Com certeza. Né? Com certeza. Com então, certeza. se dá isso, sabe? Isso. Então, se a gente foca realmente, não adianta você perder tempo realmente, não fazer... Não, perder tempo, que eu digo, tem gente que, vou ficar um ano suplementando e melhorando. E só suplementando, porque aí não é essa, é mudar os peso, hábitos. que se escuta muito isso, né? Não, você só pode fazer uma fertilização se você estiver pesando tantos quilos. Até eu vou falar agora, você falando de perda de peso, a gente fala muito em perda de peso porque... A maioria das pessoas está com excesso de peso ou no quadro de obesidade, mas a baixa de peso também é um fator de infertilidade. Eu, por exemplo, sofri isso. Eu sempre estive abaixo do meu peso. Era, Larissa. E se brincar... Coisa boa, a mulher queria tanto baixo peso. Mas não é bom, não. Tô brincando. Equilíbrio mas é tudo. Porque não, equilíbrio. A maioria realmente é acima, E né? se brincar, uma magrinha demais me dá mais trabalho do que um com certeza, eu sei. Do que eu sei. Porque aí... Faz até a menorreia hipotalâmica, às vezes, né? E tem muito a ver... Aí tá muito mais relacionado com deficiência nutricional. Sim. Porque alguém provavelmente não come suficiente
ou não come absorve certo também, né? suficiente, não come suficiente, não absorve suficiente, aí tá mais uma vez relacionada à questão de desbiose, porque aí se a gente não cuida dessa questão, você pode até estar se alimentando bem, comendo vegetais, tá suplementando, mas não tá absorvendo bem. E aí? Então, é por isso que eu digo, assim, a avaliação da nutricionista é muito importante, né? E aí, eu acho que era isso que eu ia falar. Isso também me deu um branco agora. Não, eu tava falando disso, da paciente que às vezes ela chega sem querer perder tempo, né? Sim. Será que é obrigatório todo mundo ir pro nutricionista? Porque era isso que eu tava falando, que eu suplemento o básico, né? Sim. Mas eu acho que é completamente diferente você ter essa visão que vocês têm, né? A visão específica. Então, eu não entendo disso, né? A gente suplementa o básico, que é o que a gente sabe. Mas, às vezes, você precisa realmente desse olhar mais específico, né, Larissa? E até o que eu falo muito, assim, que serve para o que você está falando também, da importância de ter alguém que está estudando aquilo. Eu só estudo fertilidade. Então, eu sei, por exemplo, os parâmetros de vitamina D. Se você for olhar os parâmetros lá do exame, não, minha vitamina D tá ok. Será mesmo que tá ok? Para a fertilidade, eu preciso trabalhar com a vitamina D de tanto. Sim. Então, não tá ok. Então, tanto é o especialista, né? Se você for para outra nutricionista que não estuda essa área, talvez ela vai melhorar? Vai, né? Porque, tipo, você vai melhorar o básico da sua alimentação, já vai ter um efeito. Mas ela não vai... ter o olhar específico. Isso, sabe? Então, não vai... Até esse olhar mais investigativo, que eu tenho muito isso e a gente precisa ter. Procurar, né? Porque às vezes chega, por exemplo, isca, né? Infertilidade sem causa aparente. Será que é realmente uma infertilidade sem causa ou porque a gente não investigou tudo que precisava ser investigado? A gente sabe hoje em dia que não existe isca, né? Então... Pode procurar, que vai ter. E aí, muitas vezes, até está ligada à questão nutricional. Como que eu falei de uma alergia alimentar, que aí vai mexer no todo, né? Com certeza. Como que você vai irritável. Como que você vai gerar uma vida se seu organismo não está pronto para isso, né? Então, ele precisa estar. Com certeza. Acho que é isso, né, Larissa? Foi ótimo, amei, viu? Eu também. É muito importante isso. E essa relação da gente é muito importante, né? Porque quando a gente não fala a mesma língua... Então, assim, você tem um fertileuta que não fala a mesma língua que você, que não valoriza isso, não adianta, é trabalho perdido, né? Isso. Porque eu já vi médico... Não, suspenda tudo isso que a sua nutricionista passou, porque isso não serve de nada, né? Então, tudo é você realmente estar na mesma linha, né? No mesmo cuidado. E eu acho que a paciente poder escolher isso, né? A gente poder... Essa semana a paciente, ela já fez uma fertilização há uns 3 anos, eu acho. Não foi aqui em Natal, fez fora. E agora ela veio pra mim pra fazer uma segunda... Ter um segundo filho de FIV. Veio pra mim, né? Ela disse, doutora Mariluz, eu vou lhe dizer um negócio, viu? Isso aqui pra mim é tudo novo. Porque a gente não tinha isso aqui. Na minha época, a minha dificuldade era até de fazer as ultras. Eu tinha dificuldade de fazer as ultras. E hoje em dia a gente vem pra cá, tem acupuntura, tem nutrição, tem esse olhar integral, né? Então, eu fiquei super feliz com esse depoimento dela, porque ela fez, né, FIV em outro serviço. E realmente agora ela percebe a diferença, né? De realmente você ter esse olhar, porque... Você acolhe a paciente de todas as formas, né? Então, isso é muito importante. Eu acolho, você acolhe, ela acolhe, todo mundo acolhe. Então, tudo é em prol daquele tratamento. E até se a gente for pensar, mais uma vez, como eu disse, se for pensar racionalmente, cada profissional vai aumentar em tantos % a sua chance. Sim. Né? Então, até nisso, tipo, vem um profissional, vai aumentar tantos % a sua chance, vem outro, aumenta mais tanto. Então, e aí é uma rede. E a gente tá falando a mesma linguagem, é muito importante, né? Porque é exatamente isso que você falou. Não adianta nada vir e tá estudando, vendo qual é a melhor forma, e vem, não, esquece tudo. Com certeza. E não dá mais pra negar, gente.
Não dá. E a gente precisa de fato isso, um confiar no trabalho do outro, né? Assim, Sim. de estar Cada um com seu trabalho, né, Larissa? no seu nicho, na sua especialidade, né? Sim. A gente tá assim a gente consegue, por exemplo, você fica mais livre para conseguir estudar outras coisas que tem. Não preciso entrar na sua área, Isso. né? Não preciso fazer o que você vai fazer. Isso. Né? É isso aí. Que Fica você mais faz melhor do livre. que eu. Então, e eu faço melhor do que você outras Com coisas. certeza. Então, cada um. Isso é muito importante. Obrigada, Larissa. Adorei. Gente, é isso. Esse episódio de hoje super rico, né? Até de receita aqui a gente falou, hein? Falou dos sucos. Então, acho que para quem tá tentando engravidar isso é tão importante, né? Mas me diga o quê, né? Sim, Porque, alimentos ricos em o quê? Né? Beterraba, abacaxi. Então, acho que é bem interessante, gente. A gente tá sempre focado no que a gente quer, né? Então, você que tá tentando engravidar, é importante que você procure um profissional que faz essa sua área, né? Que estuda isso todos os dias. Quando a gente estuda todos os dias o mesmo assunto, a gente fica muito bom naquilo. Então, acho que é isso. Mais um episódio aqui do Pode Para Ela, gente. Aqui tá nossas redes sociais, tá? Larissa também tem a rede social dela. Sigam Larissa lá, que ela tá sempre compartilhando sobre nutrição e fertilidade. Essa área tão grandiosa e tão importante para nós. Obrigada.